Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A gente logo começa a nossa live de hoje, que vai ser bem interessante com nossos futuros colegas, alunos de medicina e médicos, jovens médicos. Hoje conversando com o pessoal da Liga de Oncologia da PUC de Goiás. Boa noite, pessoal. Estou aguardando a entrada do Gustavo, que vai representar hoje a PUC Goiás, a Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia. Aqui. Boa noite. Esperando aqui, então, o representante da Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia da PUC de Goiás. Olá, oi, Gustavo. Boa noite, doutor. Boa noite a todos da live. Prazer em conhecê-lo, doutor. Boa noite, tudo bom, Gustavo? Prazer meu. Que bom que tá aqui hoje. Você tá, né? É um prazer estar aqui conversando com você, que está representando a Liga de Oncologia e Hematologia da PUC de Goiás, né? Me corrija se eu estiver errado. E representando aí na verdade, não só a Liga de Oncologia da PUC de Goiás, mas você é um representante, né, do estudante de medicina do Brasil, e é muito importante essa conversa. Para nós, eu tenho certeza que eu espero que para vocês também faça sentido. Então, acho que podemos começar, né, Gustavo? Então, para quem não me conhece, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico, trabalho bastante tempo em oncologia e cirurgia, e sou líder do departamento de cirurgia abdominal do AC Camargo Cancer Center e diretor aqui do Instituto Integra Saúde em São Paulo. Tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje, então, com Gustavo Andrade, estudante de medicina, né, Gustavo, da PUC Goiás, e integrante da Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia. O que a gente vê com bastante frequência, um crescimento das ligas acadêmicas, né, de oncologia no Brasil inteiro, e tem muita relação com o que a gente vai discutir e conversar aqui um pouco hoje. Eu queria entender do Gustavo também. Então, obrigado, Gustavo, por estar aqui conosco. Agradecemos também a Camila Assunção, acho que foi o primeiro contato, né, que teve aqui com a nossa equipe, e que dessa forma viabilizou também essa live. Nosso objetivo com essas lives, meu objetivo, além da assistência, né, a oncologia, o cuidado das pessoas com câncer, que é uma forma de ajudar, a gente tentar expandir esse alcance do cuidado, né, através da educação. Então, a gente sabe que passando um pouco de conhecimento que a gente adquiriu ao longo da vida, e em congressos, no dia a dia, né, e conversando com os pacientes e outros colegas médicos, a gente sabe que a gente pode ajudar passando um pouco de informação. E seguindo as recomendações também da Organização Mundial de Saúde, que escala como, dentre poucos critérios dos mais importantes para o combate ao câncer, a educação da população e a educação dos profissionais de saúde, que são os responsáveis, não muitas vezes pelo tratamento direto, mas do primeiro atendimento, do tratamento inicial, do diagnóstico precoce ou não, né? Do paciente com câncer. E por isso que realmente essa é uma missão que a gente tem, né? Um propósito, uma causa aqui do nosso dia a dia. E é com muito prazer que a gente está aqui hoje, Gustavo. Então, fique à vontade se quiser se apresentar, falar alguma coisa para nós, também agradeço. Muito obrigado, doutor. Queria primeiramente falar, né, boa noite, e queria agradecer ao senhor por fazer essa ação em conjunto com a nossa liga. E queria agradecer também a todos aqui presentes na live. Essa live é uma excelente oportunidade para tirar dúvidas sobre essa área da medicina, que é a oncologia, que mesmo sendo uma área muito midiática, que a gente sempre vê na mídia, sempre é um alvo de pesquisa, ela deixa muitas dúvidas para estudantes de medicina e para todas as pessoas também. Isso, isso mesmo, Gustavo. Eu vou até acrescentar um pouquinho mais hoje. Hoje você ouve falar bastante
mas é diferente do que a gente vê hoje, né? As pessoas estão mais atentas ao tema câncer, à prevenção, por diversos motivos. Primeiro, pelo aumento da incidência do câncer na população, aumento dos fatores de risco. As pessoas estão falando mais, perdeu-se o medo, porque é uma doença que tem cura, né? Tem a chance de controle, tem muita inovação, muitas novidades no tratamento. E é diferente do que era. Talvez você não tenha visto, mas quando eu entrei na faculdade de medicina, talvez até hoje ainda seja assim. Ninguém quer saber de oncologia, de câncer. É um tema que na faculdade a gente tem muita dificuldade. Eu tive, eu tenho certeza que muitos têm até hoje, eu queria ouvir a tua opinião. Até para entender o que é oncologia, o que é câncer. As pessoas com câncer, os médicos têm um pouco de medo se não for da área, né? E, então, a gente está aqui hoje para isso. A gente quer entender um pouco também do estudante, do jovem estudante de medicina no início da faculdade, até qual é a tua visão. Ou não tem nada, não sabe nada, às vezes é muito pouca informação que a gente recebe, né? E acaba recebendo muito disso, das mídias, dos jornais, das mídias sociais. Mas, por outro lado, também é importante a gente ter uma fonte confiável e a gente está aqui para tentar ajudar também nesse sentido. E eu acho que, só reforçando, então hoje a live acaba sendo para médicos, né, e estudantes de medicina, mas os temas, as informações são úteis para todo mundo. Então fiquem todos à vontade também para enviar as perguntas e que a gente vai tentar responder nessa live dentro do possível, né, do tempo também, da disponibilidade de todos aqui. Então, assim, o Gustavo ele é o representante de uma liga de oncologia, né, da PUC de Goiás. E essas ligas, existem várias ligas no Brasil inteiro. Então, aqui vale já ressaltar que as ligas existem de certa forma, porque são pessoas que se interessam pelo tema, mas o outro lado disso tudo é a dificuldade, muitas vezes, de obter conhecimento, mesmo nas faculdades, né? Porque a gente sabe que menos de 10% das faculdades do Brasil tem a oncologia como uma disciplina realmente estruturada. Apesar de que o câncer é a segunda maior causa de óbitos, sem falar no sofrimento, doença, e nas perdas de tratamento, nas perdas de vida e nas perdas de qualidade também da vida das pessoas, por um diagnóstico muitas vezes tardio, por um tratamento inicial não adequado, pela demora, muitas vezes também, por diversos motivos que os pacientes têm até chegar ao seu tratamento, né? Então, Gustavo, conta para a gente como que funciona, como que por que essa iniciativa foi realizada na faculdade de vocês, porque é uma liga que não é tão nova, né? Não é tão nova, não. É, a gente, nós da Liga, né, que é a Liga Acadêmica de Oncologia e Hematologia, a gente tem um propósito de levar maior conhecimento e entendimento das áreas de oncologia e hematologia, porque essas áreas são, como o senhor falou, são muito pouco abordadas pela faculdade, que é a PUC Goiás. Nós temos como objetivo levar esse entendimento, a gente levar pesquisas para os que procuram a Liga. Certo. Então, de uma maneira geral, vocês acabam se juntando, né, para criar eventos, discutir entre vocês e criar condições de aprender um pouco mais sobre oncologia, né? E realmente, às vezes, no início da faculdade, a gente não tem muitas vezes essa noção, não tem esse conhecimento, mas posso te garantir, faz muita diferença, mesmo não sendo oncologista, entender um pouco, porque os pacientes as pessoas estão tendo uma incidência maior de câncer, pelo aumento de fatores de risco, aumento da idade das pessoas, mas também elas estão sendo mais curadas. Elas estão se tratando, têm tido maior oportunidade de cura e de viver mais tempo, viver bem. Então, por isso, esses pacientes vão voltar para os médicos como um todo, não só para os oncologistas. Então, realmente, aqui vai até uma dica, realmente é um tema que todos precisam conhecer. Na faculdade, a gente até é interessante, eu sempre tive isso em mente quando eu era estudante na faculdade, que eu precisava saber pelo menos as urgências e emergências, né? Porque o resto, se tivesse alguma dúvida, a gente ia no livro e tirava qualquer dúvida. E eu acho que aqui a gente inclui alguns conceitos básicos de oncologia, a gente tem que ter essa informação na ponta da língua.
Porque o paciente passa na sua frente, numa consulta, no pronto-socorro, e se você não prestar atenção para aqueles sinais e sintomas de alerta, o paciente muitas vezes pode passar na sua frente com aquele dado que você não aproveitou para orientar ou para encaminhar ou fazer um exame correto e acabe levando esse paciente para o diagnóstico, né? Mas, Gustavo, eu estou aqui também para... Eu sei que vocês se reuniram e enviaram tem algumas dúvidas, né, algumas perguntas. A gente está aqui mais para isso, é um bate-papo e eu fico aqui à disposição também, se vocês quiserem fazer algumas perguntas ou comentários. Aí mais para frente vai ter um tempo disponível para as dúvidas no chat também. E depois que nós respondemos aqui algumas perguntas básicas da oncologia. Isso. Você quer começar a fazer a pergunta que vocês tiveram com mais frequência no grupo, ou outros colegas? Posso começar aqui, doutor. Queria começar então com uma pergunta básica da oncologia, que é: qual é a diferença entre tumor, neoplasia e câncer? Ah, legal, isso mesmo, Gustavo. Existe uma grande confusão, né? Entre pessoas leigas, entre nós médicos também, e vários profissionais de diversas áreas de saúde, porque muitas vezes elas podem se coincidir, né? Tem uma parte que todos são um câncer, um tumor, uma neoplasia, mas não necessariamente, eles não são sinônimos. Então, neoplasia tem um conceito, tumor outro e câncer é outro, né? Então, o interessante isso, a gente saber uma coisa básica, mas que há bastante confusão. Então, um tumor é uma massa, um nódulo, né? Um caroço, vamos dizer assim, que a gente pode ter em qualquer lugar do corpo, na pele, na mama, no abdômen, na cabeça. Então, isso é um tumor, é uma massa, né? Algo que cresceu, se desenvolveu e formou uma massa. Então, aquilo é um tumor. A neoplasia, ela tem um outro conceito, que é um conceito mais celular, que é um conceito de proliferação das células. Então, as células estão se proliferando através do aparecimento de novas células. Então, isso é uma neoplasia. E as neoplasias podem ser, a gente classifica mais grosseiramente, como benignas e malignas, né? As malignas, os radiantes. Aí sim, as neoplasias malignas são o câncer, né? São os cânceres. E as benignas são nódulos, tumores benignos, ou lesões, que a gente chama também benignas, que têm a característica, muitas vezes, de crescer, se proliferar, mas elas, diferente do câncer, elas não infiltram os tecidos, não crescem, não aderem fortemente a outras estruturas, e também elas não se disseminam, elas não caem na corrente sanguínea, linfática, e causam o que a gente chama de metástases, né? Então, veja, às vezes ainda pode ficar um pouco confuso. Você tem um câncer, que é uma neoplasia maligna, e que pode formar um tumor. Mas as três coisas não são sinônimas. Elas acabam se complementando, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala, tem um tumor benigno ou maligno? E qual a origem, né? Um cisto, é uma neoplasia, uma proliferação celular ou não? Então, isso é tudo importante. Mas neoplasia maligna acaba sendo um sinônimo de câncer também. Mas excelente pergunta, Gustavo. Doutor, só complementando essa dúvida, tem jeito de uma neoplasia benigna vir a se tornar maligna? Isso, não, muito bom, muito bom. Sim, né? A gente tem algumas situações em que a neoplasia benigna pode se transformar. E normalmente nessas condições, a gente chama dessa neoplasia benigna de uma lesão pré-maligna. Ou seja, ela tem um risco ao longo do tempo de se transformar em um câncer. Isso normalmente acontece pelo acúmulo de mutações no DNA das células que levam uma informação de que as células devem se proliferar ainda mais, que elas não devem morrer no seu ciclo celular, né? Células, na sua fase, talvez, da faculdade, você está estudando ou vai estudar logo o ciclo celular, né? Uma coisa que a gente estuda bem no início.
Então, a gente sabe que as células têm que se proliferar, elas se dividem, elas se estabilizam, ganham função, depois envelhecem e morrem. Quando isso não acontece, por alguma falha no mecanismo desse ciclo celular, as células ficam perenes. Elas tendem a se proliferar e não morrem de imediato. Então, isso é uma das coisas que caracteriza o câncer também. Então, se uma lesão benigna, uma neoplasia benigna, ocorreu um acúmulo de mutações e que essas células recebam informação do seu DNA e acabem ganhando condições de se tornarem perenes, elas podem se transformar num câncer que vai ter característica de invasão e metástase, principalmente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Então, tem aquelas lesões, muitas vezes, no colo de útero, talvez que podem se transformar que são benignas, mas que podem se transformar em câncer, como o RIC. A gente tem aqueles adenomas do intestino, então, um tema muito falado recentemente, né? Que uma atriz famosa teve um tumor de intestino e que, normalmente, esses tumores do intestino, eles vêm de pólipos que são benignos, é o tipo adenoma, mas se esses pólipos forem crescendo, se desenvolvendo, podem até se transformar em câncer. Existem os tumores de canal anal que é um pouco diferente, mas que também podem evoluir a partir de lesões benignas também. E assim, tem vários outros exemplos na medicina. Então, inclusive, quando a gente faz o rastreamento para câncer, muitas vezes, a gente tem que ficar atento para o encontro também de lesões benignas que podem se transformar. Porque esse grupo de pacientes tem que ser acompanhado. Muitas vezes tem que ter as lesões benignas tratadas. Agora, doutor, seguindo esse gancho aí que você falou de genética, do ciclo celular das células, queria fazer uma pergunta. Todo câncer, propriamente dito, ele é genético? Excelente essa pergunta também. O câncer, a gente pode dizer que ele é uma doença genética, tá? Porque, como eu falei, as células têm um ciclo celular, e esse ciclo celular, normalmente, ele acaba sendo coordenado por duas condições principais. Uma são as características das informações genéticas do DNA daquelas células, né? Que tem a formação, a função celular como resultado final, né? E a outra condição são fatores muitas vezes externos, né? Que podem agredir e causar mutações, lesões do DNA, que são lesões nos genes também. Mas veja, então, todo câncer, em princípio, a gente pode considerar assim que é uma doença genética, que tem como origem as mutações dos genes existentes no DNA das células. Mas vale lembrar o seguinte, existe uma confusão também muito comum, o que é genético e o que é hereditário, né? Então, o câncer é sim uma doença genética, normalmente causada por múltiplos fatores, e aqui a gente considera fatores externos. Então, a gente pode, o raio solar pode causar aumento, a exposição frequente à luz do sol pode causar lesões no DNA através da radiação e aumentar o risco de tumores de pele, a má alimentação, a diabetes, o alimento com muito açúcar, muita gordura, o tabagismo, o etilismo, algumas infecções como o HPV, por exemplo, o Helicobacter pylori, o estômago e uma série de outros fatores externos. E tem os fatores internos que basicamente são as mutações do nosso DNA, que podem ser cumulativas, pode ter uma primeira mutação, uma segunda, uma terceira, e que vão aumentando o risco daquela célula se transformar. Então, é uma combinação, né? Por outro lado, a doença hereditária, e a gente tem os cânceres hereditários, né? Elas são decorrentes de mutações nas células germinativas, ou seja, que vão passar de geração em geração. Então, essa é uma característica diferente e que, apesar de ser genética também, mas é um conceito que a gente tem que ter em mente. Então, o câncer é hereditário e que costuma acontecer em torno de 10% a 15%. A maioria dos outros tumores, eles são o que a gente chama de somático ou esporádicos também, que acontecem de forma esporádica pela exposição aos fatores de risco internos e externos. Não sei se ficou claro aí.
a diferença, né, do genético puramente e o que é hereditário. Acho que ficou bastante claro, doutor. Foi... Agora, só somando aí essa dúvida, já que o senhor entrou em fatores externos e internos que podem vir a causar um câncer, quais são os hábitos de vida que aumentam a chance do indivíduo ter câncer? Muito boa essa pergunta. Então, a gente tem no nosso organismo mutações que acontecem a todo momento. Então, esses são os fatores que a gente não tem controle, né? Mas que os nossos genes podem ajudar a controlar, e normalmente controlam. E a gente tem, normalmente, 3 tipos principais de controle dessas, de genes que estão relacionados ao desenvolvimento de câncer, né? Então, tem os oncogenes, que normalmente estão relacionados ao mau funcionamento do gene que estimula a proliferação e ele estimula demais. A gente tem o outro lado, que é o gene supressor, que ele tende a dar uma diminuída na velocidade de disseminação, de proliferação celular. E tem um tipo de gene que é muito interessante, que é o gene que corrige os defeitos de DNA que vão surgindo. Então, são genes de reparo. Então, você imagina que você tem um acelerador, você tem um freio e tem um mecânico lá que vai lá de vez em quando conserta. Então, se o acelerador está quebrado, acelera demais, ele pode acelerar a proliferação celular e levar ao desenvolvimento do câncer. Por outro lado, se o freio não está funcionando, as células continuam num ritmo de proliferação sem nada seguram ela. Elas também podem aumentar. E se, por outro lado, o gene que deve corrigir tudo isso não fizer a manutenção adequada, as mutações podem se acumular e causar problema tanto no gene supressor ou no oncogene, né? Então, esses são fatores que a gente não tem controle. E tem diversas doenças que estão relacionadas a essas condições, que muitas vezes são hereditárias. Mas os fatores externos, que são os fatores que são mutáveis, esses a gente pode mudar, esses a gente pode modificar realmente. Então, aqui os hábitos principais, vamos dizer assim, que podem favorecer o desenvolvimento do câncer, vale lembrar que a gente conhece, né? E muitas vezes a gente está tão acostumado no dia a dia, mas a gente não presta atenção. Mas, por exemplo, o tabagismo, obviamente, é um dos mais frequentes. O tabagismo é um dos principais hábitos evitáveis que causam câncer. Ele está relacionado ao consumo de diversas substâncias cancerígenas. E vejam, mesmo esse cigarro eletrônico também, ele tem um risco, sim, de transformação em câncer e de vício pelo consumo e pelo uso dessas substâncias. Além disso, o álcool, uma má alimentação. A gente sabe que, por exemplo, o consumo excessivo de carne vermelha pode aumentar o risco de alguns tumores, algumas infecções. Então, você se expor ao risco de contaminação de algumas infecções, né? Por exemplo, o HPV, hoje em dia também a gente sabe que tem a vacina para o HPV, então é recomendada para criança já. A vacina da hepatite B, né? É um outro exemplo fundamental. Antes não se fazia, mas hoje desde a infância, desde os primeiros meses de vida, a criança deve tomar. Isso tem uma relação direta com proteção contra o câncer de fígado, contra a cirrose, contra hepatopatias. Então, se você vê que tem diversas formas que a gente pode atentar e pode modificar muitas vezes, que aumentam a nossa saúde, promovem a saúde e podem diminuir fatores externos, mutáveis, que poderiam levar ao aumento do risco de câncer, né? Além disso, a gente sabe, por exemplo, a obesidade aumenta a chance de desenvolver alguns tipos de tumores. Atividade física protege, uma boa alimentação com alimentos frescos, vegetais protege. Então, tem uma série de fatores que a gente deve atentar. Eu acho que eu falei os principais, né? Mas tem vários outros e vale a pena conhecer. Na verdade, isso serve para todo mundo, para médicos, para a população, né? A gente conhecendo os fatores de risco, Gustavo, a gente consegue evitar, muitas vezes, a frequência da exposição àqueles fatores e se proteger bastante. Então, isso é fundamental, acredito. Agora, uma pergunta assim mais, já que você entrou nesses fatores de risco e tudo mais, nós como médicos e estudantes de medicina,
quais são esses fatores de risco que nós temos que ficar de olho em uma consulta? Assim, se tem idade, alguma doença que tem uma maior predisposição para a pessoa ter um futuro câncer? Quais são eles? Olha, realmente assim, agora não dá para falar de todos, mas eu acho que tem algumas coisas importantes aí que qualquer médico pode prestar atenção. Então, acho que o primeiro é ficar atento aos sinais e sintomas dos pacientes, né? Tem um dado interessante até que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é assim, a gente fala de câncer, a gente fala de, claro, saúde, prevenção, rastreamento, né? O rastreamento, que são exames que se repetem na população para um grupo específico, que é um grupo de risco, para tentar detectar lesões benignas, mas que podem se transformar, podem ser pré-malignas, ou tumores numa fase inicial. No entanto, para poucos tumores a gente tem rastreamento adequado, para poucos tumores. Então, talvez o que muitos não saibam é que a maioria dos tumores, mesmo em países desenvolvidos, são detectados, podem ser detectados pelo primeiro médico que atendeu os pacientes. A maioria dos tumores não é detectado pelo oncologista. O oncologista normalmente não detecta, não faz o primeiro atendimento de câncer, né? É muito difícil. Então, através dos sinais e sintomas de alerta. Então, veja, existem existe uma lista de sinais e sintomas de alerta. Existem calculadoras que você colocando nessa calculadora, você consegue estimar o risco de câncer dos pacientes, por exemplo, para alguns tumores. Então, mas assim, de uma maneira geral, desses sinais e sintomas, eu vou dar alguns exemplos, né? São muito comuns e que infelizmente a gente vê no dia a dia, tá? Então, por exemplo, uma anemia ferropriva por falta de ferro, que não melhora, não tem uma causa específica. Uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar é o sistema digestivo, né? Porque a maioria das anemias ferroprivas são por perdas crônicas do sistema digestivo. E muitas vezes podem ser tumores de estômago, de intestino, do cólon, por exemplo, né? Dores que se tornam frequentes ou que não melhoram, tem que ser investigadas, não é comum. Sangramento vaginal, na tosse, no vômito, nas fezes, né? Outro dia a gente conversou com com a Bia, que contou a história dela. Ela ficou 3 anos com sangramento nas fezes, mas por ser jovem, uma série de outros critérios, na época não solicitaram o exame principal, que seria a colonoscopia. Então, emagrecimento, uma perda de peso sem uma causa que explicasse isso, lesões de pele que estão crescendo, estão se proliferando, né? Tudo isso, falta de ar, tosse frequente, tudo isso tem que ser investigado. Então, sinais e sintomas que se repitam demais devem ser investigados. Então, aqui eu falei só alguns sintomas. Outro exemplo, dor nas costas. Toda semana eu vejo, às vezes, pacientes com câncer de pâncreas, que ficaram anos investigando, bico de papagaio, dor na coluna, né, o diabetes. Então, tudo isso tem que ser muito bem atentado, investigado. Então, eu falo que o médico precisa estar pronto e atento para esses sinais e sintomas. Isso não tem muita desculpa, acho que precisa ter. É que nem o que eu falei, por uma emergência a gente tem que estar sempre pronto, é um conhecimento que tem que estar na ponta da língua. E o médico pode ajudar nisso, pode ajudar nessa detecção precoce dos tumores e pode orientar também, né, as pessoas, os pacientes, a vida saudável, uma boa alimentação, tem todos os critérios. A gente tem uma lista de recomendações. E tem uma última dica que eu vou falar, que também são uma outra coisa geral. A gente estava falando de tumores hereditários, né, que não são os mais frequentes, né, em torno de 10%, 15%. Mas uma coisa muito simples, muitas vezes, de suspeitar. E eu sei que você, na tua faculdade, já estudou anamnese, colher história familiar, tudo. Então, você observando a história familiar e pessoal do paciente, você consegue muitas vezes detectar uma síndrome hereditária de câncer ou de outras doenças crônicas, por exemplo. Você consegue muitas vezes recomendar, baseado na história familiar e ou pessoal do paciente, que ele procure uma ajuda, uma orientação de um especialista, que faça determinados exames, ou que faça hoje em dia testes genéticos que podem ou não confirmar essa suspeita. Mas, de uma maneira geral, toda vez que houver uma agregação, ou seja, vários casos de câncer na família, em pessoas de primeiro grau, principalmente,
ou então desenvolvimento de tumores em pessoas jovens, a gente deve suspeitar imediatamente de tumores hereditários. E isso é importante porque isso leva ao reconhecimento de um grupo de risco, uma família de risco para desenvolvimento de tumores, por exemplo. E muitas vezes, nesses casos, os exames de prevenção têm que ser antecipados. Eles começam antes, começam muitos anos antes. Então, veja, com uma simples conversa, muitas vezes, né, é só de ouvir essa história do lado do médico. Você pode, talvez, salvar muitas vidas naquela família, orientar os pacientes e familiares. Então, são coisas simples, né, como você vê, mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade ou esse conhecimento no início da carreira ou mesmo na faculdade. Uma anamnese bem feita, esse primeiro contato com o paciente realmente salva muitas vidas, né, doutor? Uhum. Exatamente. Você vê que são coisas simples, né? Mas que fazem toda a diferença. E por isso que a gente insiste bastante, porque assim, para a gente é fácil, é o nosso dia a dia, então passar um pouco disso a gente sabe que faz muita diferença. E talvez para você nem imagina, às vezes a gente nem imagina isso de início, né? Mas se você for ver um pouquinho mais, não é tanto esforço para a gente saber isso. E mesmo médicos que formaram há muito tempo, né? Mesmo oncologistas, veja, na faculdade também a gente não tem essa prevenção. Mesmo na formação de oncologia, a gente foca muito no tratamento, né? Então, essa orientação toda deve ser realmente um cuidado que todos nós devemos nos empenhar para fazer. Agora, já que estamos nessa mais parte de prevenção e prognóstico, assim, tudo mais, queria começar com uma pergunta. O câncer, normalmente, como o senhor já falou, muitos cânceres estão tendo muita cura. Mas e quando nós temos um câncer que é metastásico? Ele é incurável ou ele tem boas chances de cura? Como que é? Ah, entendi. Veja, quando a gente faz um diagnóstico de câncer, ou tem uma suspeita, né, de câncer, tem algumas perguntas que a gente tem que ir fazendo, né? Então, um primeiro diagnóstico, uma suspeita, a gente precisa, mas o que é isso? Precisamos entender, então, confirmar se é um câncer ou não, que tipo de câncer quais tipos de células estão ali, porque isso pode mudar completamente o tratamento, o remédio que você vai usar, se é uma cirurgia, se é outra, né? Então, uma vez feito isso, ou às vezes até em paralelo, a gente faz o que a gente chama de estadiamento, que é basicamente a gente fazer alguns exames, além do exame físico da história, e entender qual o grau de avanço da doença, né? Se é uma coisa que está localizada ou se há a possibilidade do câncer ter se espalhado. Um dos primeiros lugares que se pode espalhar são para os gânglios, que são metástases também, mas são metástases locais, que mais regionais que a gente chama. A outra possibilidade é de ter metástase à distância, para órgãos longe daquele tumor principal. Então, uma vez feito isso, a gente vai entender também quais são os riscos. A gente sabe, né, de dissolver mais num órgão ou no outro, de ficar mais localizado. Mas isso ajuda a gente a fazer o que a gente chama de plano terapêutico. Qual que é o plano? Como que vai tratar? Qual é a sequência de tratamento, né? A gente tem a radioterapia, tem a quimioterapia, tem a cirurgia. O que a gente vai usar? Então, basicamente, a gente acaba focando na prioridade daquele tratamento inicial. Um exemplo, né? Às vezes o paciente tem uma doença super localizada, pequenininha, no estômago, no órgão. Então, se é localizado, a gente vai pensar num tratamento local. Então, muitas vezes a cirurgia é o principal. Um exemplo só. Agora, se a doença caiu na corrente sanguínea e se espalhou para outros órgãos, muitas vezes a gente não vai começar com tratamento local. Você vai querer um tratamento que vai circular no corpo todo e atingir todos os pontos ao mesmo tempo. Aí a gente vai pensar mais na quimioterapia, por exemplo, né? Já a radioterapia acaba sendo um tratamento também mais localizado. Então você foca um pouco mais. Mas um grande avanço que teve na medicina é, na verdade, a combinação desses tratamentos. Então, se a gente já sabe que o tumor tem uma chance de disseminar, se espalhar, a gente combina a quimioterapia com cirurgia, com radioterapia, para que a pessoa tenha o melhor benefício de cada opção de tratamento, né? Voltando aqui no caso da doença metastática.
tiveram muitos avanços disso. Então, a doença metastática não necessariamente implica que não há chances de cura. Depende de vários fatores também. Depende do tipo de tumor, de quantos pontos tem, por exemplo, em outros órgãos. Se há um remédio muito eficaz para aquele tipo de célula, para aquele tipo de tumor ou não. Então, não necessariamente pacientes com metástases têm doença incurável. Normalmente é uma doença com um grau de avanço maior, mas eles podem ser sim curados. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, paciente com tumores do intestino que tem metástases no fígado, o que é muito comum. Então, de 20, 30 anos para cá, houve uma mudança enorme nisso. Os remédios melhoraram bastante, as quimioterapias, hoje em dia tem imunoterapia, e a cirurgia também, o avanço da cirurgia de metástases no fígado, traz a chance de cura, mesmo numa situação com um paciente metastático. Então, não é sinônimo uma coisa da outra, indica uma doença mais avançada, sim, muitas vezes um pouco mais complexa para o tratamento, né? Mas não incurável obrigatoriamente. Que eu estava aqui no chat, né? Mandou justamente, acho que um participante da live, acho que a De Paula, até mandou que ela foi diagnosticada com justamente com essa doença que o senhor acabou de falar, que foi um câncer de intestino com estômago com metástase no fígado. Então, mando aí boas orações e uma boa cura. Isso mesmo. Não, podem, por favor, dar seus exemplos, porque às vezes a gente fala, mas é muito diferente, né? Se a pessoa dá o seu depoimento, os médicos, nossos colegas também podem falar, isso faz bastante diferença, sim. Agora sim, a gente já entrando mais nessa parte mais específica da cura e do câncer, como que tem alguns parâmetros ou regras a se seguir para a gente, por exemplo, se diferenciar de quando a gente faz uma rádio, uma quimio, uma intervenção cirúrgica ou até uma imunoterapia? Sim, na verdade, assim, a maioria desses tratamentos a gente tenta ter uma base científica, né? Então, tem vários estudos científicos que testam, por exemplo, medicamentos em determinados tipos de câncer, em determinado estadiamento, em determinados tipos de paciente, porque isso pode variar também de acordo com os detalhes de um estudo científico, por exemplo, né? Como analogia, a gente pode falar de uma infecção. Nem todo antibiótico vai servir para bactérias diferentes, né? Uma do ouvido, uma do pulmão e muitas vezes é diferente também. Então, é semelhante nesse aspecto. Mas, assim, o tratamento também vai um pouco de acordo com aquilo que eu falei. Se é um tratamento mais localizado, a gente vai pensar mais em cirurgia, radioterapia. Se a doença está um pouco mais espalhada, vai pensar no tratamento mais com remédio. Pode ser quimioterapia, drogas-alvo, hormonioterapia, muito comum para câncer de mama, por exemplo, imunoterapia, que é um tratamento que faz com que, desde que eles estejam, as células tumorais tenham alguma substância que sirvam como alvo, a imunoterapia é um medicamento que vai agir dessa substância e vai acender o tumor para as células de defesa do nosso organismo, permitindo que o sistema de defesa, que não reconhecia aquelas células tumorais como estranhas, acabe identificando essas células e combatendo diretamente essas células, né? Então, existe uma série de fatores, o tipo, a localização, o grau de avanço, né? E a pessoa também, cada paciente precisa ter uma condição clínica mínima para suportar o tratamento de forma segura. Então, esses são os vários fatores que acabam influenciando na decisão da escolha do tratamento. Eu não sei se eu respondi, Gustavo. Será isso que você tinha perguntado? Respondeu. Certinho. Agora, só uma dúvida. Qual que é essa diferença entre radioterapia e quimioterapia na farmacologia? Qual que é essa diferença dela? Não, a quimioterapia são os medicamentos. A radioterapia é a aplicação normalmente externa, mas pode ser através de sementes de radiação, né, que vão atingir os tecidos do aparelho que vem externo. A radioterapia ela age basicamente com emissão de radiação ionizante focada num ponto. E essa radioterapia, quando chega dentro do DNA das células, com a presença do oxigênio, normalmente, elas levam a uma oxidação e quebra do DNA dessas células. Então, faz com que as células tumorais morram
pela ação direta da radioterapia no DNA das células tumorais. Então, normalmente ela age dessa forma, né? Existem vários tipos de raios para serem utilizados na radioterapia e várias formas de aplicação. E hoje em dia a gente tem tratamentos super personalizados com radioterapia, em que realmente as radiações chegam numa dose tão alta, naquele nódulo, naquele tumor, que elas chegam a causar uma ablação, uma destruição, muitas vezes, daquela região em que o tumor está presente também. Agora, dentre os tratamentos curativos, né, dos mais importantes, a cirurgia ainda é o principal tratamento curativo para os tumores que a gente chama de tumores sólidos, né, que formam nódulo, que formam massa. Diferente do que é para os tumores hematológicos, por exemplo, linfoma, leucemia, muitas vezes o tratamento é mais com medicamentos. E os tumores sólidos, quando possível, a cirurgia costuma ter um papel importante. Agora, doutor, como é mais cedo nessa live, o senhor começou a dar uns exemplos de câncer, por exemplo, adenocarcinoma e tudo mais. E para nós, tem como o senhor explicar, assim, por alto, porque a gente ouve muito, né, falar de linfoma, leucemia, adenocarcinoma. Você poderia dar por alto uma explicação desses sufixos e prefixos na oncologia? Não, tem vários tipos, né? Alguns principais, né? Esse termo carcinoma normalmente é de epitélio, né? Então eles podem vir da região do epitélio, do mesênquima. Então a gente tem que ficar atento. Os sarcomas são normalmente que vão do mesênquima, o carcinoma do epitélio, né? Tem o ectodérmico, tem o sistema nervoso, então tem vários outros tipos e tem os hematológicos, tem os neuroendócrinos, então são origens diferentes, né? Então, a gente tem esses principais que a gente costuma ver, a grande maioria são do epitélio. Então, o adenocarcinoma, normalmente é um carcinoma que forma glândulas no microscópio. Então, ele vem de tecido glandular, muitas vezes. O carcinoma espinocelular é um tipo de célula diferente, que ele é escamoso. É muito comum na pele, no esôfago, orofaringe, né? Mas tem uma série de classificações. E isso é muito importante, sim. Você precisa ter uma leitura disso, porque você vai ver nas biópsias, na hora de estudar, você vai ver que cada tumor é diferente do outro, né? E por isso também que, além de tudo que a gente está fazendo aqui, de lives, de postagens, com informações que a gente considera importantes, a gente também está preparando um curso realmente muito bom, exclusivo, que ensina tudo isso, né? Como diagnosticar precoce, estadiamento, que é basicamente ensinar conceitos fundamentais que todo médico deve saber. Aí, ressalto, não é só oncologista. É uma matéria, é uma informação que realmente todos precisam saber. Porque os pacientes que trataram câncer vão estar cada vez mais presentes para todos os médicos, nos consultórios, nos pronto-socorros. E quem faz diagnóstico de câncer, Gustavo, não é o médico oncologista. Quem faz o diagnóstico de câncer e pode ser precoce ou tardio, isso faz toda a diferença, né? Você pegar um câncer no comecinho ou pegar um câncer mais avançado, o paciente pode perder a chance de cura dele. E quem faz o diagnóstico, quem pode fazer o diagnóstico no início da doença, é o médico que, na maioria das vezes, não trata câncer. Então, é você, Gustavo. Você e todos nós. Né? Então, isso é fundamental. Agora, já falamos assim, por alto sobre as dúvidas que nós conversamos entre nós, e vou começar a passar para as dúvidas no chat. Podem começar a mandar. Já mandaram algumas aqui, eu vou pegar. A Vera Sade perguntou: como se forma um oncologista e quais são os principais centros de formação de oncologistas no Brasil? Legal. Bem, a oncologia desde 2017, é muito interessante. Desde 1953 tem no Brasil oncologia, né? Então, alguns hospitais, como por exemplo a C. Camargo, que foi um dos pioneiros, criou a primeira residência de oncologia, se eu não me engano, em 1953 no Brasil. Mas é uma especialidade relativamente nova. E aí a oncologia era uma coisa só, a gente chamava até de cancerologia, né? Normalmente era muito voltado para a cirurgia e tinha muito pouco remédio.
Com o passar dos anos, tudo se desenvolveu, o conhecimento, né, se desenvolveu. Isso é uma outra característica da medicina, né, e da área da oncologia. O conhecimento hoje em dia se multiplica, às vezes duplica a cada ano, 2 anos. Então é muito difícil ficar atualizado em tudo. Então você precisa realmente, como médico, manter-se atualizado e manter informações, né, e rever de vez em quando aquele assunto, pelo menos do que é o mais importante, daquilo que você, como eu falei, que você não pode deixar passar. O resto, às vezes, você vai estudar no livro, você vai ver no artigo científico e tem tempo para pensar depois. Mas algumas coisas, como o paciente na sua frente com uma urgência, ou com câncer, ou um diagnóstico de uma doença crônica, não pode. E então, de lá para cá, aquela cancerologia, de 2017 para cá, oficialmente foi eu quero uma área de atuação de cancerologia, cirúrgica ou clínica. Em 2017 virou uma especialidade, então você tem a cirurgia oncológica e você tem a oncologia clínica. Tá? Quem trata câncer são só essas pessoas? Não. Em cada especialidade existem profissionais que têm treinamento para tratar câncer também, mas essas são as especialidades que mais têm um treinamento durante a residência, pelo menos. E existe oncologia pediátrica, existe radioterapia, existe uma série de outras especialidades que atuam também no tratamento do câncer. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, oncologia clínica, você tem que fazer clínica médica primeiro, depois aplica para oncologia clínica. Para a cirurgia oncológica, você faz cirurgia geral primeiro, depois faz cirurgia oncológica. Então, é uma formação bem longa. Muitas vezes é quase uma faculdade a mais depois, né? Em oncologia são mais 5 anos, se a gente for pensar pelo menos 5 anos, se a gente for pensar dessa forma. Mas vale muito a pena, obviamente, para quem gosta e para quem quer se dedicar a isso. Os principais centros, aí tem a C. Camargo, que é um dos lugares, né, que eu trabalho, me formei, fiz residência lá e trabalho até hoje. Tem o INCA, tem uma série de hospitais oncológicos que tem residência. E vale a pena, se você pretende fazer, quem for seguir essa área, realmente pesquisar um pouco mais de cada hospital e ver onde são os concursos públicos para residência. E continuando nas dúvidas do chat, só um instante. A Fabiana, ela mandou, boa noite. Queria saber sobre a quimioterapia oral, mais conhecida como Renufring. Olha, a quimioterapia oral, ela é uma das formas de aplicação da quimioterapia. A maioria acabam sendo endovenosos, né? E a oral é simplesmente uma forma. Normalmente, o que acontece, quando a medicação cai no estômago, ela pode ser modificada, né? Pelo ácido clorídrico, ácido gástrico, pelo suco gástrico, pelos sucos intestinais. Então, muitas vezes, você tem uma droga que está pronta para ser utilizada, muitas vezes é na veia. Quando é por via oral, acaba sendo, muitas vezes, uma prodroga, que depois vai se modificar e transformar em medicamento ativo, né? Então, existem vários tipos e eu não sei se eu entendi o medicamento, mas eu não saberia te dizer agora especificamente com esse nome. Não sei se eu entendi corretamente. Mas existem várias drogas que têm sido utilizadas, né? Não necessariamente são melhores, mas tem indicação correta e aí deve seguir a orientação do médico, obviamente, muitas vezes como substituição a uma droga endovenosa. A Nice, doutor, perguntou, por que em alguns cânceres o indivíduo não tem nenhum sintoma, não apresenta nenhum sintoma que o médico perceba? Alguns cânceres, quando começa a ter sintomas, é quando está em estágios avançados e incuráveis. Por que acontece isso? Não, isso é verdade. Existem alguns tumores que muitas vezes podem ser silenciosos e que não tem como fazer rastreamento, muitas vezes, podem não dar sintomas. Vale chamar a atenção aqui, quando a gente fala de reconhecimento de sinais e sintomas de alerta pelo médico, né? Para fazer o diagnóstico precoce, muitas vezes esses sinais e sintomas de alerta eles são comuns a várias outras doenças. Não quer dizer que a pessoa tem aquele sintoma que vai ter câncer, mas deve ser investigado, né? Tem que estar atento a isso. E as pessoas, a população também tem que conhecer, né? Por isso que é importante a educação da população e dos profissionais da saúde também, como os médicos. E tem, infelizmente, a gente até pode dividir assim, os tumores em 3 classes, de uma maneira geral. Tem aqueles tumores que podem crescer, os tumores malignos, aqui no caso, de forma tão lenta, mas tão lenta, não é tão comum. Mas que a pessoa pode ter e
desenvolver lentamente ao longo da sua vida e vai acabar falecendo de outra coisa, de idade mesmo. Por exemplo, alguns tumores de próstata pode acontecer isso, né? Existem, por outro lado, aqueles tumores que crescem tão rapidamente que podem nem ter um tratamento específico, que não tem como fazer prevenção, você não vai conseguir detectar. Mas a maioria está num limite que você consegue ou fazer prevenção ou tentar, através dos sintomas e sinais de alerta, fazer uma detecção mais precoce. Então, tem alguns dados da Inglaterra que mostram isso, em que a maioria dos tumores, diferentes do que a gente acha, não são detectados pelo rastreamento. A maioria dos tumores são detectados pelos sintomas e sinais precoces. E como alguns países têm como política pública, educação médica, para ensinar como detectar precocemente, através dos sintomas, o câncer, que no Brasil falta bastante ainda. Né? A Vera Sade está mandando assim, parabéns ao Dr. Felipe e à Liga. Queria agradecer a doutora Vera, né, porque ela é uma das nossas orientadoras, ela ajuda muito a Liga. E também queria agradecer que na live ao Dr. Antônio Márcio, também é outro orientador nosso. E ao Dr. Felipe, que também é seu brother aí de nome, que é aqui da Santa Casa de Goiânia. E voltando agora às dúvidas, doutor, qual que é assim, um dos maiores desafios do médico oncologista? Se é o tratamento ou se é dar resposta de câncer maligno para o paciente e a família? É uma pergunta muito boa. Difícil, né? Difícil. Olha, eu acho que dar notícia é sempre muito difícil, né? A gente sabe que tem um estigma muito forte com a doença, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, se você conhece um pouco do que você está falando, é mais fácil você já dar a informação de como você vai cuidar. O paciente precisa de um plano de tratamento, um plano de vida, né? Então, você imediatamente pode dar essa informação, e isso não precisa ser só oncologista, não. E como eu te falei, a maioria dos tumores, mais de 90%, não é oncologista que faz diagnóstico. Então, quem dá essa informação, e infelizmente muitas vezes dá de uma forma muito inadequada, e até porque não conhece, né, como lidar, ou os conceitos básicos de oncologia, muitas vezes dá uma informação de forma errada, e muitas vezes aquele preconceito que a gente mesmo, como médico que sai da faculdade sem informação, poderia ter. Então, isso é muito importante, a comunicação com o paciente, né, com as pessoas, como portar, como passar uma informação crítica, um momento de estresse. Isso é sempre muito difícil para o médico, né? O tratamento, a parte mais técnica, talvez seja um pouco mais fácil, fazer uma cirurgia que a gente está acostumado, uma cirurgia grande, mas a gente está mais acostumado com aquilo, é difícil também, mas muitas vezes é um dia a dia. Mas o acompanhamento, os resultados, se foi melhor ou se foi pior, também é um ponto de dificuldade, né? Mas, felizmente, não é só uma notícia, né? Muitas vezes a gente consegue dar cada vez mais boas notícias, e a gente vê pessoas que superam e saem, muitas vezes, com uma parte psicológica, mental e física melhor. Porque elas mudam hábitos, começam a se cuidar melhor e podem ter uma vida saudável, com qualidade, mesmo tendo sofrido uma doença como o câncer, por exemplo. Um dos participantes da live mandou assim, quando que um paciente oncológico entra em cuidados paliativos? E qual que é a importância dos cuidados paliativos na oncologia? Muito bom. Olha, os cuidados paliativos, a gente chama de cuidados paliativos, não é só para paciente da terminal, que a gente chama, numa fase final de vida, né? Os cuidados paliativos, ele tem a função de controle de sintomas, de dar qualidade de vida, de dar conforto psicológico, espiritual, né, físico. Então, o cuidados paliativos tem um papel desde o início do tratamento, né? E pode até se intensificar ao longo do desenvolver da doença, se isso acontecer, mas ele é fundamental. Existe uma especialidade de cuidados paliativos,
Mas os conceitos gerais de cuidados paliativos também, todas as pessoas que acabam lidando com doenças crônicas ou câncer devem conhecer esses conceitos e aplicar no seu dia a dia. Eu acho que isso realmente ajuda bastante os pacientes, né? Eu estou vendo aqui, Gustavo, tem uma Camila, né? Tem uma pergunta. Como que eu descobri que seria que ser oncologista? É, olha, eu fiz faculdade, minha família, né, meus tios, meu avô era médico e desde a faculdade foi uma área que sempre me interessou. Tinha uma complexidade, era um desafio. A gente sabia que ser cirurgião ainda, um ato direto, assim, muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas, né? Então, depois eu fiz residência na Santa Casa de São Paulo. E desde lá também sempre me interessei bastante pelo tema. Eu não sei exatamente nesse percurso aí quando que eu resolvi, mas eu acho que talvez a decisão final foi durante a minha residência de cirurgia geral na Santa Casa. E em Belém também a gente tinha alguns cirurgiões, oncologistas que eram bem renomados e reconhecidos pela qualidade de cirurgia em câncer. Então acho que isso me influenciou bastante, além da minha família de médicos, né? Mas eu acho que a minha decisão final foi durante a residência de cirurgia geral. Muitas pessoas já vêm, eu quero fazer isso, isso e aquilo, já sabe. Eu decidi durante a residência de cirurgia geral, até porque é um momento que a gente vê muitas áreas, a gente passa por várias subespecialidades. Ali eu acho que você tem a oportunidade de ver um pouco mais o que você gosta e o que você pretende fazer depois. Mas é isso aí, Camila. Outra dúvida aqui da participante início, ela perguntou justamente do que se o câncer é hereditário, porque ela está falando que na família dela teve quatro diagnósticos de câncer. E complementando uma pergunta, tem um teste ou de a gente detectar se um gene predispõe essa hereditariedade do câncer? Tá. Veja, eu acho que a pergunta é se tem muitos casos na família, se pode ser uma síndrome genética hereditária, né? Pode ser. Então, olha, se a gente tem muitos casos na família, principalmente pacientes de primeiro grau, jovens, né? A gente tem que pensar nessa possibilidade, sim. Isso tem que ser investigado, porque chama atenção, né? Várias pessoas diferentes terem. Ou, às vezes, a mesma pessoa ter mais de um câncer também. E tem alguns tipos de tumores que são tão raros e que também, por si só, podem levar à suspeita de uma doença hereditária, mesmo que as outras pessoas da família não tenham apresentado ainda. Então, isso tudo deve levar a uma atenção maior. Uma outra possibilidade é que não serem tumores hereditários, mas aquelas pessoas estarem expostas aos mesmos fatores de risco por muito tempo. Por exemplo, uma família que todo mundo fuma e sempre fumou muito. E talvez aquela família tenha um risco maior de desenvolver alguns tipos de câncer, porque o cigarro não causa aumento de risco só para pulmão. Tem vários tumores que têm risco aumentado pelo tabagismo. E às vezes mais de uma pessoa naquela família pode ter porque foram expostos aos mesmos fatores de risco por muito tempo. Isso inclui aqui os tabagistas, os fumantes passivos, né? Não só aquelas pessoas que fumam ativamente. Então, acho que isso é um exemplo. Qual foi a outra pergunta, Gustavo? Acho que era isso, né? A outra pergunta, assim, só uma complementação, que se tem no médico, se tem essa suposta hereditariedade do câncer, se tem algum teste genético para a gente ver se é realmente hereditário? Sim, existem testes genéticos para vários genes, existem painéis de genes para avaliar a possibilidade de mutações que causam doenças genéticas, mas elas devem ser feitas normalmente sob orientação de alguém especializado naquela área, né? Normalmente alguém que faz oncogenético, geneticista, alguns oncologistas se especializam nessa área também. Então, na verdade, muitas vezes, a gente faz a caracterização de uma síndrome de câncer hereditário, de uma doença específica que pode ser hereditária, ou ter uma mutação genética específica, e muitas vezes essa mutação pode ser encontrada através de testes genéticos, né, do DNA.
Normalmente, quanto mais direcionada for a suspeita, costuma ter uma maior chance de identificação de uma mutação genética específica. Isso pode ajudar para a orientação da prevenção, para a orientação de diminuição dos fatores de risco específicos para cada doença hereditária. Muito obrigado, doutor. Outra participante aqui da live, a Kelly, perguntou se, me corrijam se eu estiver errado, que o rastreamento da doença como câncer é extremamente importante, porque às vezes o paciente não tem esse rastreamento correto com o médico e chega para o cirurgião ou oncologista já em estados avançados. É isso mesmo, não, rastreamento é muito importante. A gente só não pode achar que é só rastreamento, porque o rastreamento existem umas indicações precisas, né? Então, um exemplo, fazer Papa Nicolau para o colo de útero, mamografia para mama. Hoje em dia, por exemplo, a colonoscopia de rastreamento a partir dos 45 anos. Né? Então, tem algumas situações. Uma tomografia de pulmão para tabagistas, pessoas que fumam muito por muito tempo. Então, isso tem nível de evidência muito alto para rastreamento. Só que, voltando, a maioria dos pacientes, dos tumores, não tem rastreamento efetivo, acaba tendo que ser detectado precocemente pelos sintomas, então tem que ter uma alta suspeição. E tem um outro ponto ainda que seria melhor, que é a diminuição de fatores de risco na prevenção e promoção de saúde. Evitar que aquelas pessoas, que a população desenvolva câncer. Porque, como a gente falou no início, existem fatores que são externos, são mutáveis. A gente pode evitar, pode corrigir. Os outros, infelizmente, a gente não necessariamente consegue controlar, né? Mas eu acho que essa poderia ser a mensagem final, realmente. A gente tem que tomar conta da nossa saúde, aprender, ter informação adequada. Para os médicos, eu acho que a gente sempre ressalta isso, a gente tem que ter um olhar oncológico. A gente não precisa ser oncologista, mas precisa entender quando suspeitar, entender quando investigar, entender quando encaminhar, né? E saber orientar as pessoas na prevenção, no rastreamento e para o diagnóstico precoce do câncer. É isso, doutor. Não teve mais nenhuma dúvida aqui no chat? Isso. Não, tá jóia. Acho que foi muito bom, viu, Gustavo? Eu achei muito interessante as perguntas que vocês formularam. Agradeço a pergunta de todos aí também, que foi muito, muito interessante, complementou bem o assunto. E essa é a ideia, né? Então, é tentar passar informações úteis, ter as nossas postagens, nossas lives. Em pouco tempo agora um curso específico também para bases da oncologia, esses conceitos que são fundamentais, que todo médico tem que saber, ou precisa se atualizar, né? Na oncologia moderna que a gente tem hoje em dia. Mas dessa forma a gente quer ajudar realmente médicos, toda a área de saúde e população, através dessas informações. Então, contem comigo, agradeço a participação aí com vocês nessa live e fico à disposição também. E a live a gente vai gravar e deixar no nossas mídias sociais também e vão estar todas lá. Muito obrigado, viu, doutor? Queria agradecer de novo por disponibilizar esse tempo para promover essa ação em conjunto com a Liga. E queria agradecer a todos na live, foi um chat muito bom, teve uma grande participação. E queria dizer que esta oportunidade foi excelente, não somente para nós da Liga, mas para todos os participantes e estudantes de medicina. Muito obrigado, doutor. Muito bom, obrigado, Gustavo. Um abraço, então. Boa noite a todos. Tchau, um abraço, viu? Boa noite a todos. Tchau.